Eu quero neste momento convidar você a participar, deste momento onde nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua palavra lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4. E nós vamos ler juntos apenas o versículo número 6. Esse versículo diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, né? Algumas traduções diz, a minha aqui está dizendo nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vou ler mais uma vez. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Paizinho, eu quero neste momento apresentar diante do Senhor esta palavra. Pai, nós queremos nesta noite pedir ao Pai que Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações, possa ministrar esta palavra nos incomodando, ó Deus, para vivermos realmente uma vida segundo a Tua boa vontade, ó Deus. Uma vida, Pai, a qual é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que possamos nesta noite, ó Deus, nos compromissarmos cada vez mais com esta presença maravilhosa deste Espírito, ó Deus, que cuida de nós, que vela por nós, que ora por nós, ó Deus, que está todo o tempo ao nosso redor, ó Deus. Que realmente possamos honrá-lo, Pai. É assim que nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa ministração hoje é a obra do Espírito Santo. E eu quero conversar com você de uma forma mais simples, mais prática, para que a gente possa entender então esta obra, esta ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, mas também na vida da igreja. E para a gente começar então, a gente vai lembrar aqui um pouquinho de algumas coisas bem importantes, né, para a gente dar uma continuidade aqui, que Deus, Ele é único, mas Ele se apresenta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um deles tem uma forma de trabalhar. A nossa salvação, ela é completa hoje por eles 3: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai foi aquele que nos escolheu, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem determinado todas as coisas. O Filho, que é Jesus, é aquele que nos redimiu na cruz, que se entregou numa cruz por amor a cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus é aquele que aplica todas as coisas que Jesus nos ensinou, que aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que Jesus fez. Ou seja, o Espírito Santo, sem o Espírito Santo a igreja não existiria. Sem o Espírito Santo de Deus nós não poderíamos estar aqui, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra em nós. Charles Spurgeon, um grande teólogo, ele dizia que seria mais fácil um leão virar vegetariano do que um único ser humano ser salvo sem a ajuda do Espírito Santo. Se você hoje, meu irmão, está aqui, minha irmã, você está presente neste lugar e você hoje tem declarado que você é um salvo em Cristo Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus agiu na sua vida. Porque é Ele quem faz a obra. E nós vamos ver hoje 3 pontos sobre esta maravilhosa obra do Espírito Santo de Deus em nós. E nós vamos começar com o primeiro ponto que diz assim: que nós temos a necessidade de conhecer o Espírito. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus para entender essa obra que Ele realiza em nós. E esse é um desafio, entender quem é, conhecer quem é o Espírito Santo.
E se a gente vai olhar para a história da igreja ao longo dos séculos, né, parece que a pessoa do Espírito Santo foi deixada um pouquinho de lado. Hoje é falado muito sobre o Espírito Santo. Hoje a gente tem livros, hoje nós temos várias ministrações que falam sobre o Espírito Santo. Hoje muitas igrejas evidenciam muito mais o Espírito Santo do que talvez o Pai e o Filho, né? Muitos dizem até que muitos são evidenciados como crentes, né, em Cristo Jesus, por manifestar ali alguns dons do Espírito. Então existem muitas coisas hoje que são faladas sobre o Espírito Santo. Mas lá no Credo Apostólico, que é um documento que foi feito há muitos anos, é uma das mais antigas, né, e conhecidas declarações da fé do cristianismo. E nesse credo apostólico, nós podemos ver lá que ele diz: as principais doutrinas da fé cristã primeiro, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aqui nesse credo está afirmando que só existe um Deus soberano, um Deus sobre todas as coisas, Criador de tudo. E depois ele diz, nesse credo, creio em Jesus Cristo. E ele resume ali então toda a obra de Cristo Jesus. Que ele é o Filho eterno de Deus, que ele é concebido pelo Espírito Santo, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele viveu entre nós, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, que ele ascendeu aos céus, que ele reina à direita do Pai e que ele voltará para julgar toda a humanidade. Então é isso que o credo vai falar sobre Deus e Jesus. Mas quando chega no Espírito Santo, o credo diz assim: creio no Espírito Santo. E não põe mais nada. E daí continua. E na igreja. Então o credo aqui não estava tirando o Espírito Santo. Não estava, mas ele não comentou mais nada da importância do Espírito Santo. Então, muitos anos depois, na época da Reforma Protestante, o João Calvino, ele começou a resgatar isso. E ele ficou tão conhecido, né, em falar do Espírito Santo, que ele passou a ser chamado do teólogo do Espírito Santo, né? Porque ele escreveu 3 livros. O primeiro livro falava então sobre Deus Pai, o segundo sobre Deus Filho, e o terceiro falava sobre o Espírito Santo de Deus. E ele pôde ali então explanar quem é o Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, uma pergunta para você fazer aí para o seu coração hoje. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Mas eu não estou perguntando se você conhece o Espírito Santo de ouvir falar dele. A pergunta aqui hoje é: você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Você estuda sobre ele na Bíblia? Você gasta tempo para você se envolver com ele, conversando com ele, conhecendo e apresentando a você mesmo as suas necessidades a ele? Existe um escritor chamado John Piper, que ele disse uma frase linda. Ele disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Por que isso, meus queridos? O que significa isso? Quando você olha um holofote, normalmente ele é aceso para iluminar alguma estátua, algum prédio, algum monumento. E quando nós chegamos próximos desse monumento, o que você vai olhar? O monumento que está sendo iluminado. E olhando para esse monumento, você vai perceber os detalhes, você vai poder observar, né? Olhar ali, atentar por todos os detalhes que está sendo iluminado. Normalmente nós não olhamos para o holofote. Normalmente o holofote ele é o que ilumina, mas nós não olhamos para ele. E é dessa forma que o Espírito Santo se apresenta.
Ele se apresenta como esse holofote que mostra Jesus. É só através do Espírito Santo que nós conhecemos também o Deus Filho e o Deus Pai. Porque Ele ilumina para que nós possamos ver Jesus. O papel do Espírito Santo é esse, meus queridos, é iluminar Jesus. É nos guiar a Jesus, é exaltar a Jesus, é dar glória a Ele. E por isso conhecer o Espírito Santo é o caminho para que nós também possamos conhecer Jesus de verdade. Eu sempre digo que muitas vezes nós conhecemos o Jesus da historinha. Sabe a historinha? Natal nasceu Jesus. Mas na história acaba se confundindo com quem? Com Papai Noel. E na história é simplesmente um neném que nasceu numa manjedoura. Aí anos se passam. Na história também conta que Jesus aos 12 anos foi encontrado lá no templo adorando o Pai. Mas também nós contamos essa história falando que Jesus, ele foi encontrado, que menino sapeca. Se escondeu do pai e da mãe, deixou o pai e a mãe nervoso. E vai se passando a história. E nós vamos contando desse Jesus que curou. Ele curou, mas por alguns motivos. Chegamos então na Páscoa. Jesus se reuniu com os seus discípulos, Jesus fez ali uma ceia, participou de uma alimentação, e hoje até mesmo a imagem da ceia, ela hoje é trazida de uma forma até de zombaria por alguns, porque estão ouvindo a historinha de Jesus. E por fim Jesus, ele morre numa cruz, e ele ressuscita. E algo tão importante que Jesus fez por nós se confunde hoje com coelhinho da Páscoa, com ovos de chocolate. Queridos, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vem trazer a verdadeira história de Jesus Cristo. O Jesus que se entregou por cada um de nós, que nos amou de tal forma que se entregou numa cruz, que sofreu, que o seu corpo foi moído, foi dilacerado, o seu sangue foi derramado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para quê? Para também nos dar vida, vida eterna. Nós temos uma garantia de vida eterna através de Cristo Jesus. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele ilumina a verdadeira história. E se você hoje, meu irmão, está dizendo, eu sou salvo, é porque você entendeu essa história. Mas se você não entendeu ainda, meu querido e minha querida, hoje é tempo de você entregar o seu coração a Jesus. Hoje é tempo de você dizer, eu quero servir a este verdadeiro Jesus, a qual o Espírito Santo hoje está revelando. Mas o segundo ponto aqui dessa mensagem hoje vai falar sobre a necessidade de nós honrarmos o Espírito Santo de Deus. A necessidade de honrar o Espírito aqui, meus queridos, nós precisamos aí tomar um certo cuidado para nós não tomarmos o extremo disso. Porque às vezes a gente cai no erro de achar que a vida com Deus é só emoção. Que a vida com Deus é só sentimento. Claro que sentir emoções nós temos e precisamos ter. Mas muitos acham que se vem na igreja e não sente um arrepio na coluna, se não sai daqui chorando por causa da mensagem ou por causa dos cânticos, nada aconteceu. Pessoas que estão baseando a sua fé no Espírito Santo num sentimento. Tem gente que vai para o culto e diz, olha, hoje o culto foi uma bênção, mas eu não senti nada. Queridos, o que nós precisamos saber é que o Espírito Santo de Deus está aqui. E nós cremos que Ele está. É pela fé
cremos que Ele vai agir no meio de nós. É pela fé que nós cremos que Ele vai salvar pessoas que vão entrar neste lugar. É pela fé que nós cremos que Ele vai curar pessoas que estão enfermas. É pela fé que nós cremos que pessoas, casamentos, famílias vão ser restauradas. É pela fé que nós sabemos que Ele vai cumprir o papel. E não sinta, nós precisamos obedecer. Mas por outro lado também existe um perigo ainda maior. O perigo de ignorar a autoridade do Espírito Santo. Então vamos ser honestos aqui. Quantas vezes na vida, ou até nas decisões da igreja, a gente planejou tudo antes, né? A gente conversa, a gente planeja, a gente encaixa aqui, a gente, né, soluciona aqui e tal, e tal, e tal. E lá no final, depois de tudo estar organizado, aí a gente vai lá e fala que o Espírito Santo faça a vontade dele. Queridos, a palavra nos orienta sempre que é Ele quem ordena as coisas e que nós precisamos buscá-los. A nossa vida pessoal, muitas vezes tomamos decisões importantíssimas que vai mudar em tudo a nossa vida. Às vezes o nosso casamento, a escolha, né, do nosso marido, da esposa. Muitas vezes a educação dos nossos filhos. Talvez você que está na época aí da faculdade, você vai escolher o curso que você vai fazer, e isso vai refletir para a sua vida toda. E quantos fazem os seus planos, quantos fazem traçam ali as suas metas, mas não consultam a Deus, não consultam o Espírito Santo de Deus. Nós não consultamos aquele que sabe de todas as coisas. Porque a nossa visão é limitada, o nosso pensamento é limitado. Quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos uma decisão pensando naquele tempo presente. Mas quando nós colocamos na presença do Espírito Santo de Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer, porque a visão dele é ampla. E Ele vai falar: filho, filha, anda por este caminho. Pode parecer difícil, mas é por este caminho que você vai ter vitórias. E quando nós consultamos o Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos debaixo dessa boa vontade. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos, meus queridos, voltar para a simplicidade da Bíblia. E lá no livro de Atos, no capítulo 15, ali relata o concílio de Jerusalém, né? Por volta ali do ano 49 depois de Cristo. E é o início ali da segunda viagem de Paulo. E ali ele relata que os apóstolos tomaram ali uma decisão muito difícil. E eles disseram lá em Atos 15, 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos além destas coisas essenciais. Queridos, aqui a igreja primitiva, ela dependia totalmente do Espírito Santo de Deus. Dependia totalmente da liderança do Espírito para tomar as suas decisões, para expandir, para pregação, para resolver problemas. Eles buscavam a direção do Espírito Santo por meio de 5 práticas. A primeira era a oração e o jejum coletivo. Hoje pela manhã eu falei que nós vamos começar a lançar agora uma campanha de oração e jejum. Por quê? Porque já nesse primeiro ponto nós vemos que essa é uma das práticas que a igreja primitiva ela fazia para que pudesse então obter direção do Espírito Santo para as suas decisões. E eu creio, meus irmãos, nós estamos começando um trabalho aqui nessa igreja. Muitos chegaram aqui há pouco tempo. Nós estamos aqui agindo muitas vezes não, né? Totalmente pela fé. Mas nós precisamos, como igreja, como família, nos apresentar diante do Senhor em oração,
e jejum. A oração não é um ritual rápido que nós fazemos, mas nós precisamos ter a oração como um estilo de vida. E a igreja precisa ter a oração também como esse estilo de vida. A segunda prática da igreja primitiva era o estudo e aplicação das escrituras. A igreja estudava a Bíblia. A igreja estudava. A igreja queria ter conhecimento da escritura. O Espírito Santo de Deus guiava a igreja, lembrando e iluminando, né, as profecias do Antigo Testamento. Então a igreja, ela era uma igreja que buscava conhecer a palavra de Deus. E meus queridos, hoje quantos nós vemos que não se interessam em estudar mais a Bíblia? E hoje nós temos Bíblia no celular, vários aplicativos. Temos planos de leitura, quais você pode escolher qual é o melhor. Temos Bíblias que têm tantas versões que talvez você não consiga entender uma versão que tenha palavras ali mais difíceis, mas você pode então ler uma outra versão. Mas estatísticas, eu não fui ver quantas são, mas estatísticas dizem que esta é a geração que menos conhece a palavra de Deus, que menos estuda a palavra de Deus. Eu cresci na EBD. Muito do que eu sei hoje não foi por causa da faculdade. Muito do que eu sei hoje não é porque a gente está aqui todo domingo pregando, mas foi porque eu aprendi na classe da EBD. Desde pequena, meu pai, minha mãe me ensinavam a ir à igreja, me ensinavam a estudar a palavra de Deus, a decorar um versículo aqui ou decorar um versículo ali. Eles estavam cumprindo ali Salmos 119, 11, creio que é 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós, como igreja, meus irmãos, como indivíduos e como igreja, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, estudando essa palavra e aplicando essas escrituras. A terceira prática da igreja primitiva aqui era o diálogo e o consenso comunitário. Então, a direção do Espírito também se manifestava ali na harmonia, né, no acordo entre os irmãos, entre aqueles membros que estavam ali. O quarto é a atenção aos sinais e testemunhos práticos. Então, eles observavam ali atentamente as evidências visíveis da ação de Deus na vida das pessoas. Hoje pela manhã eu estava falando com os jovens justamente sobre isso, sobre sobre nós darmos fruto de conversão. E que tem muitas pessoas que nós olhamos e falamos, não vamos julgar, mas não dá testemunho nenhum de conversão. Quais os testemunhos de conversão você tem dado, meu irmão? A palavra de Deus diz que aquele que é convertido no Senhor obedece a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. A maneira o fruto que nós temos que demonstrar é a obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa atenção aos sinais e testemunhos práticos. Pedro e Paulo, eles relataram como os gentios recebiam o Espírito Santo e os milagres aconteciam entre eles, exatamente como ocorreu ali com os judeus. Se Deus já havia agido, a igreja precisava ali, queridos, apenas reconhecer e seguir o Espírito Santo, aquilo que ele estava fazendo. E a quinta prática, né, no caso que a igreja primitiva fazia, era os dons espirituais e as profecias. Eles colocavam em prática os dons que eles recebiam. O Espírito Santo falava diretamente através dos profetas, através de visões. Ele falava em momentos específicos e transitórios. E sabe quem governa a igreja hoje, meus queridos? É o Espírito Santo. E quem deve governar a sua vida é o Espírito Santo. Nós não podemos ter medo da ação de Deus.
Nós não queremos uma igreja que seja apenas organizada, meus queridos, mas nós queremos uma igreja que seja cheia de vida. Uma igreja que viva o poder de Deus através da manifestação do Espírito Santo de Deus agindo no meio de nós. Nós queremos uma igreja que sai dos seus lares desejosa de chegar aqui na igreja e cultuar um Deus de verdade, um Jesus de verdade, uma história que você conhece que é de verdade. Experimentar as ações que o Espírito Santo de Deus vai produzir aqui, que é cura, libertação, conversão. A igreja primitiva, ela crescia porque ela almejava a presença do Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto que nós vamos ver aqui é que o Espírito Santo faz em nós. O que será que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas? Agora que a gente já entendeu, estamos entendendo aqui, né, que nós precisamos conhecer esse Espírito Santo. Nós precisamos honrá-lo. E agora, como que é na prática? Qual é a obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Eu quero listar aqui algumas obras, né, que o Espírito Santo faz, que está na palavra de Deus. E é muito simples de você guardar isso no seu coração. Primeiro, ele convence do pecado. Então é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, nenhum pregador, pensa em um pregador que você mais gosta, não precisa ser eu, tá? Pregador que você mais gosta. A pregação mais linda que você já ouviu. Ele não tem poder de te convencer do pecado. Pregadores não têm poder de convencer do pecado, meus irmãos. Projetos não têm poder de te convencer do pecado. Ninguém consegue te convencer do pecado. O único que consegue convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. E se você hoje sente tristeza quando erra e quer mudar, isso não é mérito seu, mas é mérito do Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas quando você não sente tristeza pelo erro que você comete, isso é um alerta. Será que o Espírito Santo de Deus está em você? Porque quando ele está, ele nos incomoda. Ele não nos deixa permanecer no pecado. Ele nos faz mudar de vida. Ele transforma a nossa vida. E é o segundo ponto. Ele nos dá uma nova vida. Ele regenera a nossa vida. Ser cristão, meus queridos, não é só mudar de hábitos. Não é só você parar de beber, como nós falamos hoje lá na classe dos jovens. Não é só você parar de mentir. Não é só você parar de fazer isso, aquilo ou aquele outro. Isso é uma reforma. Você está passando por uma reforma. Qualquer cristão, qualquer pessoa que aceita Jesus, começa ali uma obra de reforma. Mas o cristianismo vai além disso. É ganhar um coração novo. E Jesus, ele disse que o Espírito é como o vento. Você não vê, mas você sente quando ele passa. Nós não podemos ver o Espírito Santo, mas nós podemos sentir quando ele está agindo. Quando nós vemos pessoas sendo restauradas, curadas e salvas, é pelo poder de Deus. Você já viu aquela pessoa que todo mundo dizia assim, isso aí não tem mais jeito? Eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Esse não tem mais jeito. Pau que nasce torto nunca se endireita, diz, né? Uma frase que dizem por aí. E geralmente nós olhamos às vezes para pessoas difíceis e nós falamos, nossa, essa pessoa não tem mais jeito. Mas, querido, o Espírito Santo é aquele que pode trabalhar. O Espírito Santo é aquele que pode transformar. O Espírito Santo é aquele que pode trazer vida nova. E às vezes nós olhamos pessoas que estão difíceis e de repente a gente vê essa pessoa sendo transformada e nós olhamos para ela e falamos, nossa, o que está acontecendo?
É a presença do Espírito Santo de Deus. E isso é o vento do Espírito que sopra e que transforma. E também ele faz do nosso corpo o seu templo. Queridos, lá no passado, no Velho Testamento, né, Deus, ele morava em tendas no deserto, ele morava no tabernáculo, depois ele foi morar no templo que foi construído ali por Salomão. Mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, Deus escolheu você, Deus escolheu o seu corpo para fazer morada. E isso é o privilégio que nós temos. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus descia quando era necessário. Quando Deus enviava para os reis, para os profetas, para algum trabalho específico, Deus enviava o Espírito Santo. Tanto que quando Davi pecou, Davi clamou ao Senhor: não retires de mim o teu Espírito. Mas hoje, meus queridos, todos nós que recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele vem para dentro das nossas vidas e ele faz morada em nós. Deus nos escolheu para morar. O nosso corpo é o lugar mais sagrado de Deus aqui na terra. Não é esse templo. Se você vem para esse templo para encontrar a Deus, Ele está presente aqui. Mas quando nós estamos, porque quando todos nós sairmos daqui, o Espírito Santo vai com cada um de nós. E aqui vai ficar só pedra, só piso, só madeira. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, meus queridos. Ele garante a nossa salvação. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso selo, o nosso penhor. Antigamente o selo ele servia para marcar algo que tinha dono, né? Na verdade, assim, o que quer dizer é que você foi carimbado por Deus, né? Dizendo assim: esse aqui é meu. Esse pertence a mim. E o penhor é como se fosse uma entrada de pagamento, uma garantia de que o negócio vai ser concluído. Então, o Espírito Santo na nossa vida é essa garantia que Deus vai nos levar para o céu, de que nós temos uma vida eterna garantida através do Espírito Santo de Deus. E o quinto questão aqui que a igreja primitiva fazia também é que ele intercede por nós. O quinto ação do Espírito Santo é que ele intercede por nós. Então, sabe aqueles dias, meus queridos, que nós estamos de uma forma tão triste, que às vezes nós vamos orar e nós não conseguimos nem mesmo abrir a nossa boca, porque nós choramos. Aí o Espírito Santo que está em nós, ele intercede por nós. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Quando nós não tivermos forças para falar, nós temos alguém que vai nos segurar, que vai nos apoiar. A Bíblia diz que nesses momentos o Espírito Santo que mora dentro de você, ora por você, clama por você, e Deus escuta ele perfeitamente. E isso é um consolo maravilhoso para cada um de nós. Queridos, para concluir aqui essa mensagem de hoje, eu quero deixar 3 alertas muito práticos aqui que a Bíblia nos deixa para que nós possamos cuidar diariamente da nossa vida. O primeiro alerta está lá em Efésios 4:30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo não é um raio, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é algo, não é um óleo. O Espírito Santo é uma pessoa a qual você pode se relacionar, a qual você pode conversar.
Ele tem sentimentos. E por isso a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se você cometeu um pecado, meu irmão, minha irmã, e não sente nenhuma tristeza, e se a sua vida está no piloto automático e você faz o que é errado sem você se importar, cuidado. Cuidado, porque você está entristecendo aquele que está dentro de você. Você está apagando a presença do Espírito Santo em você. Você precisa se converter de verdade. Você precisa entregar a sua vida e se posicionar diante de Deus. Quem é de Deus sofre quando você está em pecado, quando acontece algo na sua vida. O Espírito Santo, ele está indo ao teu encontro para te perdoar. O segundo alerta que eu quero deixar com vocês está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, e que vai falar: não apagueis o Espírito. Não apagueis. O Espírito é como um fogo na nossa vida, é como um fogo que não dá para se apagar, mas muitas vezes por causa do pecado, nós vamos apagando, nós vamos impedindo o agir dele. É como se nós estivéssemos tirando combustível de dentro de nós. E quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, quando você para de vir aos cultos, essa é uma forma de você apagar, de você tirar esse combustível e ir apagando esse fogo. É usado muito por aí, falar da brasa, no braseiro. Amados, quando nós estamos dentro desse braseiro, estamos queimando no Espírito. Estamos vivendo o Espírito Santo de Deus. Mas quando essa brasa se afasta, o que acontece com a brasa longe do braseiro? Ela vai se apagando. Ela vai se apagando. E é como se nós estivéssemos tirando o Espírito Santo e ele sendo apagado dentro de nós. E o terceiro alerta, que está lá em Efésios 5:18, que vai dizer: enchei-vos do Espírito. Na língua original da Bíblia, essa ordem significa: continuem se enchendo todos os dias. A palavra aqui, meus queridos, é que o enchimento de ontem não serve para hoje. Nós temos que nos encher hoje de novo, amanhã de novo, terça-feira de novo, quarta-feira de novo. Todos os dias nós precisamos estar nos enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar que Ele dirija a nossa vida, a nossa vontade. Meus irmãos, voltando ali ao texto que nós lemos de Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ali onde Zorobabel era um líder que tinha uma missão humana e era impossível. Ele tinha poucos recursos, ele estava cercado ali dos inimigos. E o povo estava desanimado, mas Deus olhou para ele e disse: não vai ser na sua força, não vai ser no seu braço, mas vai ser pelo meu Espírito. E essa palavra, meu querido, eu quero dizer para você hoje. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas dificuldades. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua família, talvez seja na sua saúde, talvez seja na sua vida pessoal. Mas eu quero dizer que não é na força do seu braço, mas é no poder do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, é que você vai viver a vitória que Deus tem para a sua vida, meu querido. Nós precisamos valorizar essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, na nossa vida. Não menosprezar esta presença, honrá-lo, glorificá-lo, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem uma obra maravilhosa para fazer nesta igreja através de você. O Espírito Santo de Deus, ele quer convencer muitas pessoas dos seus pecados. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos comprometer a encher essas cadeiras de visitantes, de convidados.
Não é possível que pessoas que têm a presença do Espírito Santo se conformem em ver tantas outras indo para o inferno. Às vezes pessoas da nossa família estão caminhando a passos largos para o inferno e nós estamos só preocupados com nós mesmos. Queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele quer converter aquele que você está orando há muito tempo. Continue orando. Continue buscando. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus para você nesta noite é esta: pare de tentar carregar tudo nas suas próprias costas. A obra é de Deus. A força vem de Deus através do Espírito Santo. E com esta palavra no coração, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E esqueça quem está do seu lado, quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Este é um momento entre você e Deus. O Espírito Santo, meus queridos, soprou aqui nesta noite. Eu creio nisso. Ele nos lembrou que nós não precisamos carregar o peso do mundo nas nossas costas. Ele nos lembrou que Deus é aquele que nos dá força, que nos fortalece através do Espírito Santo. E hoje essa mesma mensagem bate na porta do nosso coração e eu tenho certeza que está fazendo um chamado na sua vida. E eu quero agora também fazer um chamado para você. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que está aqui hoje, ou que talvez está nos assistindo através das redes sociais e percebeu que o vento do Espírito Santo está soprando na sua direção. Talvez, meu querido, minha querida, você sinta um aperto no seu coração, ou uma vontade de chorar, ou simplesmente uma certeza profunda de que você não pode mais viver longe de Deus. Como nós vimos na palavra aqui, meus queridos, você não consegue se salvar sozinho. Mudar de comportamento não cura a sua alma, mas Jesus quer dar um coração completamente novo para você nesta noite. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer fazer de você o seu santuário, sua morada, habitar em você. Se você hoje reconhece que é um pecador, necessitando da graça de Deus e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue-se totalmente a Ele agora e ore dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero, Pai, ser selado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Eu quero viver uma nova vida, Pai, diante a Tua presença. Eu quero experimentar, ó Deus, a obra do Espírito Santo de Deus em mim e através de mim. Mas se você está aqui hoje, meu querido e minha querida, eu quero também me referir a você. Talvez você já conhece Jesus, mas hoje você está longe. Talvez você tenha entristecido o Espírito Santo com algum pecado, com alguma dificuldade. Talvez você percebeu que tem tentado fazer as coisas sozinho, pela sua força, não pela força do Espírito. Eu quero dizer que o Senhor está aqui. Ele quer reabastecer você. Talvez o seu combustível está acabando. Ele quer reabastecer você com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Deus está dando uma oportunidade de um recomeço para você, meu querido e minha querida. De dizer: Senhor, eu não quero mais o controle. Eu não quero mais, ó Deus, andar no piloto automático. Eu quero ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E se você quer se posicionar diante de Deus, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a vir aqui à frente.